bem-vindo ao nosso canal, Fórum de Debates, da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. E hoje nós estamos recebendo o Caio Antunes. Muito bem-vindo, Caio. Muito obrigado. É uma alegria te receber aqui, tá? No nosso canal. O Caio é uma pessoa muito amiga, né? Um grande estudioso, um grande intelectual e é uma pessoa muito sensível. Então eu fico muito feliz de poder fazer essa conversa com você, viu, Caio? Eu que agradeço. E te receber aqui na nossa casa, na Unesp, Franca. E a gente já aproveita para fazer um agradecimento à professora Carla Gonçalves, que é da Universidade Federal de Goiás e está realizando um pós-doutorado aqui na Unesp, no programa de serviço social. E aí organizou um evento que foi essa semana sobre as matrizes filosóficas do serviço social, e o Caio veio fazer parte aí da programação. Então, muito obrigada a você, Caio, obrigada também ao programa e à professora Carla Gonçalves. Então, o Caio, ele é um estudioso, né, do trabalho e da educação. Então, hoje nós vamos fazer uma discussão que envolve essas duas categorias, que, a nosso ver, são categorias importantíssimas para a gente entender, né, a sociabilidade, a realidade, enfim. Acho que será uma grande contribuição, Caio. O Caio é graduado em Educação Física e tem mestrado e doutorado em Filosofia da Educação pela Unicamp. Tá? E o Caio tem duas publicações que a gente gostaria de destacar aqui, são dois livros. Um é A Educação em Mesaros, que saiu pela editora Autores Associados, e o outro é A Escola do Trabalho, a Formação Humana em Marx, que saiu pela editora Papel Social. Tá? Então a gente vai iniciar justamente pedindo, Caio, para você conversar aqui um pouco sobre o trabalho, né? Fazendo um gancho com as mudanças atuais, né, em níveis tecnológicos ou biotecnológicos, a quarta revolução industrial. E eu te perguntaria, o trabalho resiste? Bom dia a todos e todas. Bom dia, Divânia. Bom, o trabalho não apenas resiste, o trabalho ele é o elemento absolutamente fundamental e constitutivo, fundante, em verdade, do próprio ser humano e de sua sociabilidade, de maneira que, mesmo com modificações tecnológicas, com a introdução, né, da tecnologia, da maquinaria, da ferramenta, do computador, o trabalho, a ação humana transformadora da natureza não pode deixar de existir pela condição de que ela, desaparecendo, desaparece também o próprio ser humano. A tecnologia, o computador, a ferramenta, a maquinaria, são todas elas produtos do trabalho dos seres humanos, dos homens e das mulheres. Desse modo, a pergunta, então, se o trabalho resiste, o que deveria ser respondido é: o trabalho não apenas resiste, o trabalho é a base da existência. O ser humano, apenas por causa do trabalho, existe. E, né, se nós tomarmos essa discussão sobre a quarta revolução industrial, a indústria 4.0, o trabalho digital e todo esse monumental desenvolvimento tecnológico, o interessante de destacar aqui para a nossa conversa de hoje é que coexiste com esse trabalho de ponta, ultra elaborado, ultra desenvolvido, ultra tecnológico e digital, os rudimentos de trabalho antigo, antiquado, primitivo praticamente, tanto do ponto de vista, por exemplo, da extração de minérios, onde a força de trabalho é submetida a regimes e a condições desumanas, quanto também se nós pegarmos essa dupla existência condensada, por exemplo, numa mesma pessoa, que obedece a um aplicativo para entregar comida, um aplicativo de celular para entregar comida, mas acaba tendo que alugar uma bicicleta de um banco para poder pedalar, uma bicicleta, aliás, sem marcha, para poder pedalar e levar essa comida. Então, não apenas coexiste em continentes, em locais diferentes, o trabalho mais desenvolvido de um lado e o trabalho rudimentar e primitivo de outro, mas também coincide e coexiste dentro de uma mesma, corporificado numa mesma figura, uma pessoa que toma de empréstimo alugada de um banco uma bicicleta sem marchas para pedalar durante 10, 12, 14, 16, 18 horas por dia em condições climáticas que não interessam
em cidades com subidas e descidas, entregando comida dentro dos prazos que o aplicativo determina, sob a pena de ser mal avaliado ou mal avaliada pelo cliente ou pela cliente, e com isso perder corridas no próximo, por conta dos algoritmos do aplicativo, e por conta disso ter seus vencimentos e rendimentos muito debilitados ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês. Caio, todas essas mudanças tecnológicas, né, que você pontua, tem relação com as mudanças que estão sendo efetivadas em termos de relações sociais de trabalho, né, ou seja, da regulamentação do trabalho, as reformas trabalhistas, da Previdência, né, tem alguma relação? Certamente. Certamente. Essas reformas todas, né, em verdade, a gente poderia chamá-las de contra-reformas, como, por exemplo, a Previdência, a trabalhista, a terceirização irrestrita, articulam-se a essas duas também, a reforma do ensino médio e a escola sem partido, que em verdade deveria se chamar escola só do meu partido, e coagulam, cristalizam todas essas contra-reformas, também a emenda constitucional do teto dos gastos. Esse conjunto de medidas, elas estão articuladas com a necessidade atual da reprodução do capital em uma era do capital financeiro, da financiarização da economia. Toda essa relação, em primeiro lugar, é, em grande parte, fundamentalmente determinada pelo movimento interno da teoria do valor, né, tal qual Marx, a partir da incorporação dos elementos desenvolvidos por Adam Smith e David Ricardo, principalmente David Ricardo, dá à teoria do valor uma outra fundamentação. A teoria do valor ainda é o elemento que norteia a compreensão do modo de produção capitalista, ao contrário do que dizem algumas figurinhas, por exemplo, o Habermas. Mas essa teoria do valor é fundamental para se compreender. Em relação ao que nós estamos vivendo, né? Estamos vivendo no Brasil, mas que muitos outros países estão vivendo em um processo mais ou menos semelhante no mundo inteiro. Esse momento, né, como diz um outro Antunes, de precarização estrutural do trabalho em escala global. Essa precarização do trabalho, é importante dizer, ela está acontecendo, estamos tendo um processo de contra-reformas que intensificam imensamente a precarização do trabalho. Entretanto, é preciso demarcar que aqui no Brasil a precarização é constitutiva do trabalho nesse país. Desde os primórdios do processo, né? Desde o descobrimento, aqueles primeiros 30 anos do período pré-colonial, depois do período colonial, a tentativa de relação com a população indígena, o escampo, a tentativa de escravização, a trazida violenta da força de trabalho escravizada negra da África. Todo o processo de constituição do Brasil como nação é estruturado, é constituído a partir de um trabalho violento, de um trabalho precário, de um trabalho assassino, de um trabalho ultra-explorador, ultra-aviltante, com impactos monumentais para a saúde de homens e mulheres desde os primórdios da nação. É fato, como já disse, nós estamos vivendo um momento de intensificação da precarização do trabalho. Mas essa intensificação, ela é a intensificação de uma precarização constitutiva. Agora, como entender essa precarização que vem se intensificando nesse momento? Novamente, nós precisamos fazer um recurso, né, à teoria do valor. Eu acho que seria importante, Caio, inclusive, se você puder, explanar um pouquinho sobre a teoria valor-trabalho, né, ou do mais-valor. Porque aí eu acho que vai ficar mais fácil para compreender a questão da precarização. Perfeito. Bom, a teoria do valor é a formulação intelectual, o que significa isso? É a compreensão, por meio da abstração intelectual, de um movimento concreto da realidade objetiva. Qual o movimento concreto da realidade objetiva? O movimento por meio do qual o capital, como um conjunto de relações sociometabólicas, e o seu modo de produção específico, que é o capitalismo industrial, como eles se autorreproduzem. Em outras palavras, como o capital e o modo de produção capitalista se autovalorizam. Em outras palavras, como dinheiro se transforma em capital. Ainda em outras palavras, como se constitui o processo de criação e extração do mais-valor na esfera produtiva. Também na esfera da circulação, mas isso não é o caso para nós agora. O que é, então, a teoria do mais-valor? A teoria do mais-valor é aquilo que explica como se efetiva o processo por meio do qual um proprietário ou proprietária dos meios de produção injeta dinheiro numa fábrica, esse dinheiro engravida, entre aspas, e pare mais dinheiro. É importante destacar que na esfera da produção isso é distinto de, por exemplo, na esfera da circulação simples, quando, por exemplo, eu compro celulares a
R$ 1.000 e os vendo a 1.300. Eu lucro R$300, mas esse lucro, esse dinheiro, esses 300, não são mais valor. Eles advêm da esfera da circulação. Na esfera da produção, eu introduzo o dinheiro e o dinheiro autocria-se, ou, para usar a fórmula do Marx, a partir de transforma-se em delinha, ou mais especificamente, dinheiro se transforma em capital. O que isso significa? O capitalista ou a capitalista injeta dinheiro, e esse dinheiro é dividido em duas grandes parcelas: o capital constante, que é a maquinaria, o galpão, a matéria-prima, a eletricidade, a água, e o capital variável, que é a remuneração da força de trabalho. O proprietário dos meios de produção, portanto, contrata trabalhadores e trabalhadoras por um período de horas no dia. Nesse período de horas, que é o que se constituía como jornada de trabalho, a jornada de trabalho é dividida em dois grandes intervalos. Ela inicia-se no momento A e encerra-se no momento C, e no intervalo ao momento B. Esse momento B, ele oscila. O intervalo de A a B é aquele tempo da jornada de trabalho no qual o trabalhador ou a trabalhadora produz os produtos que foi contratado para fazer, que vendidos vão pagar o seu dia de remuneração. O intervalo BC é o restante da jornada que o proprietário ou proprietário do meio de produção, que contratou o trabalhador ou trabalhadora não para produzir um quantum de mercadorias, mas para produzir por 8 horas, este tempo chama-se, intervalo BC chama-se mais trabalho, enquanto o intervalo AB chama-se tempo socialmente necessário para a reprodução da força de trabalho. O intervalo BC, o proprietário ou proprietário do meio de produção injeta novamente o capital constante. Matéria-prima, maquinaria, galpão, eletricidade, água, etc. Mas o capital variável já foi pago pelos produtos que o trabalhador ou a trabalhadora produziram no intervalo AB. Logo, o intervalo BC, o proprietário ganha pelo trabalho humano que ele não paga. Portanto, o que é o mais valor extraído deste intervalo BC, que é o mais trabalho, é, em verdade, trabalho não pago ao trabalhador ou trabalhadora. Como essas três reformas, ou essas reformas que nós vivenciamos, interferem nesse processo? Como é possível aumentar a extração de mais valor? Aumentando o intervalo BC. Isso pode se dar mantendo A e B fixo e estendendo C, aumentando a jornada. Extração de mais valor absoluto. Trabalho não pago, né? Também aumenta o trabalho não pago. Como é uma outra forma de se estender, de se aumentar o mais valor? Mantendo-se C fixo, intensifica-se a produtividade, de modo que o trabalhador ou trabalhadora produz mais rapidamente e, portanto, em um intervalo menor de tempo, consegue cumprir o tempo de trabalho socialmente necessário para a reprodução da força de trabalho. Isso se chama extração do mais valor relativo. E existe uma terceira forma, diminuindo os custos do trabalho, tirando direitos, diminuindo o salário, precarizando as condições de salário e pagamento. Nessas três formas, o mais valor proporcional se eleva e extrai-se mais valor. Obviamente não acontece um ou outro, mas o que nós estamos vivenciando atualmente é uma intensificação das três formas. Então não apenas o trabalho se intensifica, em termos de ficar mais intenso numa jornada pré-estabelecida, a jornada também aumentou, porque nós vamos vivenciar com a terceirização, com as reformas todas, é a quebra da jornada de 8 horas, inclusive a partir do legislado, do negociado sobre o legislado, etc. E também a queda dos custos do capital variável pela destruição dos direitos. Então nós temos uma ultra intensificação das taxas de extração do mais valor, pela intensificação do trabalho, pela precarização do trabalho e pelo aumento, não apenas da jornada diária, mas também do tempo de vida que o trabalhador ou a trabalhadora vai trabalhar, uma vez que possivelmente não mais nos aposentaremos. Caio, e voltando então para a precarização estrutural, aí você poderia acrescentar, talvez até fazendo uma relação com as modalidades atuais de contratação, de trabalho, plataformas,
né, cuja expressão aí acho que mais evidente é a Uber, a uberização, né? do trabalho, não que seja só Uber, né? Sim, mas é que ficou conhecida. Uberização se transformou numa categoria analítica. Uberização não é o trabalho por meio do Uber, da qual, por exemplo, o 99 Bob fica fora. Uberização é o processo de mediação entre o capitalista e o trabalhador por meio de um aplicativo. Bom, formas atuais de contratação. Os trabalhos, como já disse, o trabalho precário é constitutivo do nosso país. Mas o trabalho parcial, o regime de trabalho intermitente, que é uma violência monstruosa, monumental ao trabalho, os trabalhos por aplicativo, os tais trabalhos por plataforma, o capital por plataforma, o capitalismo de plataforma. Essas formas todas são formas que o trabalho terceirizado, a terceirização universal, a quebra de grande parte dos direitos trabalhistas, dos direitos da classe trabalhadora duramente conquistados. Todo esse processo são formas particulares de intervir no processo de aumento de extração de mais valor. Bom, vamos pegar alguns exemplos. Vamos pegar, por exemplo, o trabalho de um motorista ou de uma motorista de Uber, de um motorista por aplicativo, melhor dizendo. Essa pessoa tem duas grandes formas de trabalhar por isso. Ela tem o carro dela, ela entra no aplicativo de seu próprio carro, ou ela adquire um carro, adquire entre 1 trilhão de aspas, de outra pessoa. Ela aluga um carro numa loja de aluguel de carros para trabalhar com Uber, ou ela entra numa microempresa de alguém que fornece carros e extrai, além do mais valor extraído pela Uber, o mais valor que ela vai extrair desse processo. É importante deixar claro que uma parte das pessoas que trabalham por aplicativo entendem-se como patrões e patroas de si próprios. Infelizmente, isso não é verdade, ou felizmente isso também não é verdade, e dois são os elementos constitutivos ou importantes de destacar aí. Primeiro, o patrão dessas pessoas é o aplicativo. Em segundo lugar, se nós voltarmos lá para a teoria do valor, de onde é que vem o ganho do capitalista, do proprietário ou da proprietária do meio de produção? De trabalho não pago. A quem? Aos trabalhadores. Então, a exploração por parte de uma pessoa, do seu trabalhador ou da sua trabalhadora, é o que lhe permite o ganho. Um patrão de si próprio pressupõe-se que também seja, por dedução lógica até, empregado de si próprio. O patrão barra empregado, ou a patroa barra empregada de si própria, vai extrair mais valor de quem para poder tirar seu ganho? De si próprio. É mais ou menos como o Barão de Münchhausen, que dentro do poço de areia movediça se autopuxa-se a si próprio, não foi fortuita a redundância, autopuxa-se a si próprio pelos próprios cabelos para fora do poço. O patrão de si próprio pode ser compreendido a partir da metáfora do Barão de Münchhausen. Bom, voltamos. O motorista de Uber, então, suponhamos, tem seu carro, gasta com o seu combustível, gasta com óleo, gasta a cada 2 trocas de óleo com filtro de óleo e filtro de combustível, gasta também com a manutenção, troca de pneus a cada intervalo de meses, em asfaltos bons, que não são os casos nossos no Brasil, seriam 70 mil quilômetros, agora com sorte 30, 40 mil, fora a suspensão, assim, não vou considerar aqui uma batida de carro, deixemos isso como um acidente fora da nossa conversa por enquanto. Essa pessoa tem, então, uma série de gastos, deve lavar o carro todos os dias, porque se você entra no Uber com o carro sujo, você vai mal avaliar o seu motorista, e um motorista ou uma motorista mal avaliado perde corridas. Então, essa pessoa tem uma quantidade de gastos por dia. Se o carro ainda for alugado, o aluguel de um carro barato deve estar em torno de R$100 por dia. O que significa isso? Significa que a pessoa tem um gasto diário que ela precisa correr com o seu Uber, fazer corridas, para suprir. Lembrando que o motorista fica com 75% da corrida e o aplicativo com 25%. Veja, vamos voltar para aquela noção da jornada de trabalho, intervalo AB e intervalo BC. Parece que agora é 30%. Subiu para 30%? Eu vi. Um pouco pior ainda. Tudo bem, 25 ou 30. Independente da margem, nós temos aí um aspecto específico, eu já volto a isso. Bom, o intervalo BC é aquele intervalo que o trabalhador ou trabalhadora tem de trabalhar para pagar o que ele custou para o seu empregador. No Uber, um motorista ou uma motorista tem de trabalhar uma quantidade de corridas para pagar os custos do aluguel do carro, caso tenha, ou do combustível, do óleo, da manutenção, do pneu, da sua alimentação, etc, 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 etc.
Neste intervalo AB, que pode levar algumas horas, até às vezes 10 horas, imagino para quem aluga um carro, além de todos os outros gastos, seria esse intervalo AB. Entretanto, este intervalo AB, ou seja, a reprodução, o tempo socialmente necessário para a reprodução da força de trabalho, é apenas válido para o motorista, porque deste intervalo AB, dessa quantidade de horas que ele está trabalhando para cobrir os seus gastos, o aplicativo já está tirando os seus 25% ou 30%. Só depois desse intervalo é que o motorista vai começar a tirar aquele dinheiro livre do seu dia de trabalho. Mas deste dinheiro livre do seu dia de trabalho, o aplicativo também continua tirando de 20% a 30%. Esse processo, então, cria a extração de um mais-valor dentro do tempo que não era o tempo de mais trabalho. E isso diminui os custos de produção do capital variável para a empresa, que não tem que arcar com automóvel, não tem que arcar com seguro, não tem que arcar com impostos, não tem que arcar com alimentação, não tem que arcar com descanso semanal remunerado, não tem que arcar com licença maternidade. Então os custos do capital variável diminuem imensamente e liberam esse capital, esse dinheiro, para ser aplicado, por exemplo, em legislação, em advogados, em países, para quebrar as dificuldades da Uber de se inserar e quebrar as barreiras jurídicas nacionais. Veja, e é um aplicativo que é quase que mais que transnacional. Você tem aí um elemento monumental da extração do mais-valor. Se nós pegarmos o trabalho intermitente, que é aquele trabalho onde o trabalhador ou a trabalhadora fica à disposição da empresa, esperando uma ligação, se a ligação não acontecer, o trabalho não vai ser, ou melhor, o serviço não vai ser prestado, o trabalhador não recebe. Agora, caso a empresa ligue para o trabalhador, ele esteja doente ou tenha aceitado outro trabalho, essa empresa não mais lhe telefona. Está se criando com isso uma forma, por um lado, de individualização cada vez maior do trabalhador, porque o trabalhador não, né, o trabalhador ou a trabalhadora tem dificuldade de se vincular a sindicato, tem dificuldade de se fazer qualquer debate coletivo sobre seus direitos e fica individualmente cada vez menos com força e potencial de reação às empresas, que na verdade não são nem empresas, são um aplicativo, são um telefone que toca e lhe oferece trabalho. Isso tem, desnecessário seria dizer, impactos monumentais à saúde dos trabalhadores, seja do ponto de vista da precarização e da intensificação do trabalho, que provocam agravos, no caso dos motoristas de Uber, a coluna, a vascularização nos pés, varizes, estresse, fora acidentes de trabalho, que pela Uber não vão ser considerados acidentes de trabalho. Se você me permite, cara, só acrescentar, porque eu acho que isso é muito presente, né, nesse trabalho sob demanda, nesse imediatismo, é a falta de perspectivas de futuro. Porque as pessoas estão vivendo hoje, trabalhando intensamente para se reproduzir, mas sem condições de ter um planejamento a longo prazo. Né? O planejamento a longo prazo exige uma base material com a qual se possa contar. Como uma pessoa pode, por exemplo, mudar de casa? Vamos começar do mais longe, mudar de casa, básico, né, alugar uma casa um pouco melhor, comprar um carro ou trocar de carro, casar, ter filho, programar possíveis momentos de descanso, ou sequer comprar uma geladeira ou um fogão a prazo, sem saber se terá trabalho para poder arcar com as prestações futuras. O que normalmente se faz é se compra a prazo e se sujeita a todo tipo de violência para conseguir o salário que vai lhe permitir pagar essas prestações já colocadas. Né? Só um outro elemento que é importante ressaltar, que eu me esqueci, que foi, nós temos nesse processo a reforma da Previdência. E agora houve a liberação do saque do FGTS. Isso. Imagina alguém que está numa circunstância como essa. O aplicativo lhe prejudica, ou ela sofre um acidente de trabalho, ou adoece e não pode mais garantir, ou então não aguenta mais pedalar 17 horas por dia, não bicicleta sem marcha, em subidas e descidas, e para um tempo de trabalhar. Se tem, por um acaso, um FGTS adquirido de um regime de previdência anterior, vai sacar, obviamente, para poder sobreviver. Esse FGTS findo, essa pessoa, caso queira se aposentar, vai ter que entrar num regime de aposentadoria privada. Vai, portanto, injetar um dinheiro mensal em um banco que vai especular com esse dinheiro, gerar uma fortuna com esse dinheiro. Caso o banco se enriqueça,
esse dinheiro do enriquecimento do banco não será dividido com os trabalhadores e trabalhadoras que financiaram esse enriquecimento, essa especulação do banco. Caso o banco venha a falir e quebre nessa jogatina da especulação financeira, o banco não leva prejuízo porque apenas os trabalhadores e trabalhadoras não receberão a sua aposentadoria porque ninguém mandou investir o seu dinheiro num banco que quebrou. Podia ter investido em outro que não quebraria. Esse processo, então, ao mesmo tempo, quebra e termina de finalizar um regime de aposentadoria anterior, que já não existe mais, mas as sobras dele vão sendo carcomidas e corroídas, mas também impõe para quem puder se aposentar a necessidade material de uma aposentadoria privada. Mas, lembrando, quem não tem trabalho, ou quem não tem a segurança de ter trabalho no dia seguinte, tem muito mais dificuldades de poder ter uma parte desse dinheiro para investir numa aposentadoria privada. Portanto, até essa aposentadoria privada tende a se configurar como uma espécie de privilégio. Caio, dentro dessa questão que você está fazendo, né? O FGTS, ele foi criado no Brasil, inclusive quando o governo retira a estabilidade do trabalho. Então, retira a estabilidade do trabalho, implanta o fundo de garantia do tempo de serviço, para que a pessoa pudesse, e estava atrelado, né, quando em condições necessárias, né, para a habitação, isso dependeria, né, de aprovação, ou seja, seria uma garantia para o trabalhador investir na casa própria ou sacar quando desempregado mais de 3 anos, tal. E hoje a gente observa que esse dinheiro está sendo sacado para ativar a economia, né? E ao mesmo tempo o governo, através de medidas, né, ele vem tirando qualquer possibilidade desses trabalhadores terem uma poupança ou terem condições no futuro do próprio mercado utilizar desse recurso, como está sendo agora, para a sua ativação, né? Então há uma desmobilização no sentido do próprio mercado para tempos próximos, não vou falar nem muito futuro, né? Enfim, mas você fez a menção à previdência privada, eu queria que você comentasse aqui para a gente já ir terminando. No Chile, a gente está vivenciando aí, né, ou melhor, observando, né, as movimentações. A classe trabalhadora saiu às ruas, está denunciando todas essas mazelas da previdência privada. A gente tem conhecimento de movimentos mundiais contra a precarização do trabalho, mas a gente tem agora observado a América Latina se movendo, né? Equador, Bolívia. Você poderia comentar um pouquinho? Sim. Bom, muitos lugares na América Latina estão apresentando rebeliões e revoltas sociais, não configuram uma revolução social, mas são rebeliões, às vezes, de magnitude gigantesca, como, por exemplo, no Chile. Essas são revoltas e rebeliões que vêm, né, se acumulando. No caso do Chile, o Chile é o grande celeiro, é o laboratório do neoliberalismo mundial. O neoliberalismo foi testado lá. Então, as mazelas de curto prazo do neoliberalismo apareceram lá, foram manejadas, as de médio prazo estão começando a aparecer agora. Uma geração, né, que não consegue se aposentar, uma geração que se suicida porque não consegue, com o que investiu a vida inteira em aposentadorias privadas, em banco, não consegue o mínimo de sobrevivência, não aguenta fisicamente mais trabalhar. Eu imagino um senhor ou uma senhora de 50, 60 anos de idade tendo que pedalar uma bicicleta de aplicativo de banco, sem marcha, para levar cheesecake de framboesa para um bairro rico em qualquer cidade de qualquer país da América Latina ou do mundo inteiro. Ou, né, não pode ser de framboesa, assim, ser de blueberry ou de raspberry, porque, né, sabe como é que é? Em inglês é sempre mais caro e mais gostoso. Bom, primeira coisa importante, essas revoltas, elas têm surgido como confrontação com manifestações disso que chegaram a pontos insustentáveis nos seus locais, Chile, Bolívia, etc. Agora, o que eu queria destacar para aí é essas revoltas, elas criam uma força social importante de confrontação a essa força social do capital, por meio do neoliberalismo, da restrição produtiva, etc. No Chile, né, a Assembleia Constituinte e uma nova mudança na Constituição sobre os regimes de aposentadoria são uma tentativa de resolver isso por cima, de o capital resolver. Mas se nós pegarmos o movimento interno da teoria do valor, num momento de capital financeiro,
mesmo essas pequenas modificações que a revolta popular impôs, essas modificações na Constituição estão sendo pensadas como medida de arrefecer essa revolta. Caso a revolta se arrefeça, o que há de acontecer? Algumas categorias, algumas frações de aposentados vão de ter uma melhoria, outra parte não, e muito em breve, pela necessidade da extração cada vez maior de mais valor, mesmo essas pequenas mudanças organizadas por cima tendem a se desfazer. Conquistar novos direitos vai ser apenas arrancando com muito mais efetividade e uma força social popular muito mais forte. E com isso, encaminhamos para o fim a nossa conversa dizendo, se o tempo coloca para a gente desafios grandes e difíceis, é apenas a revolta social com vistas a se transformar em revolução social, e aí é um salto qualitativo de consciência de classe importante e determinante, é que pode fazer frente a esse movimento do capital no seu momento, no seu processo, na sua era da especulação financeira do capital fictício. Tá certo, Caio. Então, com isso, a gente fica por aqui. Te agradece mais uma vez. Eu que agradeço. Tá? Reforço aqui que foi uma alegria imensa poder fazer esse bate-papo contigo. A alegria foi minha. Muito obrigado. Abraço a todos e todas. E aí, você que está nos assistindo, nós pedimos, por favor, que dê seu like, que compartilhe esse vídeo e nos ajude a divulgar. Então, muito obrigada, até a próxima.